Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vou finalmente responder uma pergunta que eu recebo muito frequentemente no meu Instagram, que é: quanto você tirou no Enem? Ou quantos acertos você fez no Enem? E por que eu não respondi essa pergunta até hoje? Porque simplesmente dizer para vocês quanto eu tirei ou qual foi, né, quantos acertos eu tive, é uma informação muito rasa em se tratando de Enem. Então eu queria trazer para vocês essa informação, matar a curiosidade, mas agregar com algumas orientações que de fato vão fazer a diferença para vocês que estão tentando uma vaga na universidade por meio do Enem. Vamos lá? Bem, como vocês podem ver aí na tela, algumas matérias eu apresentei uma evolução de um ano para o outro e em outros eu mantive uma estabilidade. E se vocês prestarem bem atenção, a quantidade de acertos, né, que eu tive em comparação de um ano para outro, não necessariamente teve um reflexo tão grande na nota. E isso tem relação com a famosa TRI. Né? Para quem caiu de paraquedas no Enem e ainda não conhece muito bem como ele funciona, TRI é a sigla para a Teoria da Resposta ao Índice. É um algoritmo que classifica as questões em fáceis, médias e difíceis, de acordo com a quantidade de acertos que elas apresentaram. O que quer dizer que ela faz essa classificação posteriormente à prova já ter sido realizada. Mas isso não quer dizer que você não possa usar essa informação antes também. Porque é lógico que quando eles fazem as questões, eles já têm uma expectativa, né, do que vai ser considerado fácil, médio e difícil pelos alunos. Então vamos lá, as notas e os acertos. Linguagens, eu tive uma estabilidade, né? Vocês viram que eu acertei ali em 32 e 33, e a diferença que deu uma única questão, né, de 58 pontos. E linguagem, eu posso dizer para vocês é que eu, com a prova do Enem de linguagens, ela é basicamente interpretação de texto. É muito forte isso nela. E eu tenho uma grande dificuldade de interpretar o texto da mesma maneira que a pessoa que fez a prova, que a banca que fez a prova tem de interpretar. Eu não estou dizendo que eu estou certa e que eles estão errados, mas eu não consigo ter a mesma visão que eles quando eu faço as provas. Em humanas, vocês veem ali que eu tive um salto de evolução, e isso tem explicação. A prova de humanas do Enem, ela inclui dentre vários aspectos, né, como geografia, história, também tem muito de sociologia, filosofia e outras questões mais atuais que envolvem esses assuntos, geopolítica. E esse ano em que eu passei, filosofia e sociologia se tornaram questões obrigatórias na prova do vestibular, que era o meu foco, que era da UFPR. Então eu acabei estudando mais esses assuntos e isso teve um reflexo grande no Enem. E, sinceramente, eu até me surpreendi negativamente, apesar de ter tido uma melhora tão grande. Eu errei apenas 2 questões na prova. E olha a queda que deu de nota. 795, pensando em 2 questões, quer dizer que cada uma dessas questões valeriam quase 100 pontos. É lógico que não é essa a lógica que você tem que usar, mas para vocês verem a influência da TRI aqui. Tá? Aspectos pormenores da TRI, eu vou passar para vocês em outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. Mas aqui vocês já vão tendo uma noção da influência que ela tem na sua nota. Ciências da natureza, não tenho muito o que dizer, vocês viram que também se manteve ali uma estabilidade, até esperava ter ido melhor, mas eu sofri com algumas questões ali, que justamente eram de assuntos que eu não estava dominando muito bem, e faz parte, né? Já em matemática, vocês viram que eu não tinha ido bem em 2017 e continuei não indo tão bem em 2018. Mas essa diferença de 6 questões, olha o impacto absurdo que deu. E aqui já foi o contrário do que aconteceu comigo em humanas. Eu fui favorecida pela TRI, tá? E redação, que eu sempre falo, já comentei isso no vídeo que eu fiz a respeito do Enem, né? Até para quem não assistiu ainda, eu vou colocar aqui na descrição. Eu falo ali do Enem agora, né? Do próximo, que vai ser em janeiro, mas ele é válido para qualquer Enem que você vai fazer, tá? São estratégias que basicamente são as mesmas. E o que eu sempre coloco é que a redação, ela é uma nota que ela é só sua, ela não tem influência do TRI. E a minha evolução aqui, ela se deu muito em termos da minha preparação. Treinar redações, conhecer bem como é que funciona a estrutura da redação do Enem. Cada vestibular, cada prova tem uma estrutura pré-definida. E conta, lógico, o fator sorte, né? Porque aqui eu tive a grande sorte de o tema que foi a redação foi um tema que eu dominava, um tema que eu tinha um poder de argumentação, era um tema que eu já estava lendo a respeito. Eu fiquei muito feliz na hora que eu abri a prova, que eu vi que era aquele tema, eu fiquei muito feliz. Isso teve resultado aqui na evolução da minha nota. Viu que não precisa ser gênio da matemática para ser aprovado em medicina.
Agora eu quero trazer para vocês uma informação que é a que eu realmente acho que ela é relevante para esse vídeo, que são as estratégias para a realização da prova do Enem. Eu não vou conseguir entrar muito nelas, eu tenho outras informações bem relevantes que eu quero trazer para vocês, mas vai precisar ser no outro vídeo. Como eu mencionei, a TRI é o algoritmo que faz a correção da prova do Enem. E muitas pessoas, eu inclusive no começo, quando eu não entendia muito bem como ele funcionava, eu achava que ele era o meu terror, que ele ia me prejudicar. E na verdade não, ele serve para beneficiar, para valorizar o estudo daquele aluno que está se preparando bem. Mas ele só vai funcionar bem, mesmo para esse aluno que está estudando, se ele conhece o funcionamento disso, para você poder definir corretamente as estratégias que você vai seguir. Aí sim ele vai ser um aliado para você. E só tem um aspecto em que ele pode não ser um aliado para esse aluno que estuda. É o caso daqueles alunos que gostam de brigar com questões. O Enem não é uma prova para se brigar com questões. Não pelo menos até você já ter trilhado todas as etapas que são relevantes para que você coloque em execução a estratégia de realização dessa prova. E o que a TRI de fato quer fazer é diminuir a quantidade de acertos, de pontuação que esse aluno vai receber em função de chutes que ele tenha dado na prova. Em termos práticos, o acerto de questões fáceis deve ser priorizado. Essas são questões que, se possível, você não deve errar. Se você acerta as questões fáceis, todas as questões difíceis que você acertar vão te descolar da média e você vai ter uma grande nota. Por outro lado, se você erra questões fáceis e acerta questões difíceis, o algoritmo entende que você chutou, e aí você pontua menos. Em poucas palavras, então, quais são as estratégias para se fazer uma boa prova do Enem? Acertar as questões fáceis, não deixar nenhuma questão em branco e fazer um rastreio inicial da prova para a identificação dessas questões fáceis para que elas sejam realizadas antes. Lembrando que a prova do Enem é uma prova praticamente de resistência física e mental. Então, quanto antes vocês garantirem a pontuação das questões fáceis, melhor vai ser, porque vocês vão estar mais descansados para a realização delas, para garantir que vocês de fato ganhem essas questões. E tem muitas outras estratégias, gente, estratégias muito importantes. Eu prometo que eu vou trazê-las para vocês, não sei se no próximo vídeo, mas com certeza entre o próximo e o segundo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque eu vou trazer essas dicas que vão ser muito importantes. Vocês vão perceber isso depois que vocês realizarem a prova lá em janeiro. Eu quero que vocês voltem aqui ou no meu Instagram e me contem o quão válido foi seguir essas instruções que eu passei para vocês. Combinado? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.